Repita assim após mim: Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. Você crê em profecia, irmão? Glória a Deus. Então seja profeta aí ao lado desse irmão. Olha bem na menina do olho dele ou dela e diga isso para ele: Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. Glória a Deus. Maravilha. Agora, olha para cá, escute bem isso. Nós estamos diante de um dos maiores milagres de toda a Bíblia Sagrada. Porque o que Deus fez aqui para os filhos de Israel não somente é notável, e toda a ciência hoje, até os céticos, eles ficam abismados, mas como isto pode acontecer? E eles tentam levar isso para um fenômeno da natureza, porque os céticos, eles não acreditam no poder de Deus como nós acreditamos. Mas nós sabemos que na verdade isto é Deus pelejando em favor do seu povo. Por quê? Porque Deus ordenou a Moisés para que tirasse o seu povo da escravidão do Egito. O povo estava sendo escravo de Faraó e era povo de Deus, povo escolhido, que quando foi para lá, para o Egito, era um número de 70 pessoas apenas, mas Deus fez com que aquele povo se multiplicasse. E paulatinamente, quando o Faraó olhou, já era milhares de milhares. E o povo cresceu, porque o povo de Deus é assim, um povo que tem a bênção de Jeová na vida. E o povo cresce, prospera, e o Senhor o abençoa. E nós encontramos aqui que sobre este povo de Israel havia uma promessa de Deus. Deus dizendo que ia tirar o seu povo do Egito para levar para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Todavia, quando a gente lê o capítulo 14 aqui, especificamente o capítulo 13, eu fico muitas vezes maravilhado com Deus, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E Deus usa aqui alguns caminhos, vamos dizer assim, que o povo de Israel não entende. Por quê? Porque a passagem do Egito até a terra prometida, se fosse pela escolha do povo, menos de um mês eles estariam na terra prometida. Menos de um mês o povo deixaria o Egito e eles estariam na terra prometida. Mas às vezes eu vejo Deus complicando a nossa caminhada, e sempre vem uma interrogação: por quê? Porque as coisas para nós parecem ser mais difíceis. Por quê? Às vezes você vê o ímpio prosperando e você diz: meu Deus, estou me ralando aqui e o negócio não vai, não consigo sair do lugar. E esse camarada não serve a Deus, não teme a Deus, e para ele tudo acontece e parece ser mais fácil. O que Deus faz? Deus dá esta ordem, mas no capítulo 13 você vai ver, no versículo de número 17, que quando Faraó deixou o povo de Deus sair do Egito, está escrito que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais curto, o caminho mais perto. Mas nem sempre o caminho mais perto é o caminho da vontade de Deus, o caminho da facilidade.
o caminho dos atalhos da vida. Cuidado com atalhos. Deus não conduziu o seu povo pela terra dos filisteus, que era de fato o caminho mais perto, mas que Deus dizia, Ele conhece tudo, Ele diz, porventura o povo, ele vai se arrepender, e por ser uma caminhada tão perto, eles vão ver a guerra e eles vão voltar para o Egito. Olha para cá, talvez você não está entendendo agora o porquê Deus está te levando por esses caminhos, ou especificamente por esse caminho. Mas Deus sabe o começo da caminhada, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. O que Deus fez? O verso 18 diz assim: mas Deus os fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Olha, alguém diz, poxa, Deus é complicado. Deus, o crente, Deus complica tudo. Mas é assim mesmo, Deus complica e depois Ele descomplica de novo, porque Ele é Deus e Ele faz tudo como quer. O que Deus fez? Deus fez o povo rodear. Irmão, o povo ficou passeando no deserto, rodeando o deserto várias vezes. Pior que eles não conheciam os lugares que eles haviam passado, que cada área no deserto é diferente. Vem os ventos, leva as areias e muda tudo, muda o cenário, muda tudo. Eles ficaram rodeando pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, perto do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles subiram o quê? Armados. Não sei por quê, porque não precisaram daquelas armas, porque a peleja não era deles, a peleja era de Deus. Mas você vê o que Deus faz. Deus então, Ele não leva o povo pelo caminho da facilidade. Não, Deus leva o povo pelo caminho do deserto. Olha para cá, talvez você não está entendendo o porquê deste deserto que você está enfrentando. Mas esse deserto não é para te matar, é para te trazer novas experiências com Deus. O deserto não é para te matar, e não foi o diabo que te levou para o deserto, foi Deus. Mas para que Deus me levou para esta situação? Deus não sabia que esse negócio não ia dar certo? Ele sabia, mas Ele permitiu para te ensinar novas lições da vida, para você ter mais experiência com Ele, para você ser mais sensível, ter mais sensibilidade com Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Então a primeira coisa que eu noto é isso. A segunda coisa é que está no verso 21. O Senhor ia diante deles. Olha, mesmo pelo deserto, mas o Senhor estava na frente. O Senhor ia adiante deles. De dia era uma coluna de nuvem, porque o sol, o calor castigante, ali do deserto poderia matar eles. Mas de dia era como que uma coluna de nuvem. E à noite, porque o deserto faz muito frio, aí era uma coluna de fogo, para os fazer caminhar e alumiar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Você vê, mesmo passando pelo deserto, Deus jamais deixou de estar com o seu povo. Olha para cá, mesmo você estando em meio aos desertos desta vida, Deus está com você. Então nunca pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, por que essas coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Sempre existe um propósito. Está escrito lá, depois você volta aí, filho,
Romanos 8, verso 28. Olha aí a resposta para você que tem algumas interrogações. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Ali diz propósito, né? Ontem foi a mensagem: viva o propósito. Viva o propósito de Deus. Abraão, quando Deus diz: sai da sua casa, sai da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, ele não sabia o que Deus ia fazer com ele, e nem Deus tinha dado a direção. Sai, mas para onde? Ele não sabia, mas Deus diz: vira aqui, ó, agora a direita, agora a esquerda, vai, segue em frente. E Deus foi dando as caminhadas que ele deveria fazer. Fique tranquilo, nesse deserto você não está só. A Bíblia diz aqui que Deus ia com o povo. Agora preste atenção, uma outra coisa que eu leio aqui, eu falo: mas para que Deus fez isso? Olha no capítulo 14 do livro do Êxodo, e o versículo de número 4, que Deus não queria tirar o povo lá de Israel do Egito, sim ou não? Agora Deus endurece o coração de Faraó para deixar o povo ir. Que negócio estranho, sim ou não, irmão? Ele endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Aí ele enviou 10 pragas, até Faraó não aguentar mais e diz: não, eu libero o povo, eu libero o povo. Aí quando o Faraó libera o povo, Deus endurece o coração de Faraó para perseguir o povo. Como é que você vai entender um negócio desse? Deus queria tirar o povo, poderia já matar Faraó, matar todos ali, e tirava o povo numa boa. Deus não. Primeiro endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Manda a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, 10 pragas. Na 10ª, Faraó: eu não aguento mais, eu libero o povo. Aí quando libera o povo, Deus torna endurecer o coração de Faraó, diz: ó, agora você vai perseguir o povo. É como que Deus dizendo: persiga esse crente aí, persiga esse crente. Talvez você não está entendendo. Mas Deus, tem uma vizinha lá me perseguindo, rapaz. Eu não estou entendendo. Tem até crente me perseguindo. Que negócio é esse? Irmão, isso é coisa de Jeová. Tem coisa que nós não temos resposta hoje, mas Deus pode, na sua humildade e obediência, te dar a resposta amanhã. Presta atenção. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. O Senhor tinha que falar o seguinte: não, eu vou prender Faraó lá no Egito, e ele pode ir tranquilo, porque vocês vão pelo deserto, não vão encontrar cobras, escorpiões, vocês não vão ter bestas feras, não vai matar vocês. Eu vou dar pão, vou dar comida, vou dar tudo. Deus não, diz: eu vou mandar vocês pelo deserto e vou colocar Faraó atrás de vocês. Que Deus complicado é este? Ele os perseguirá. Mas para quê? Você vê, irmão, eu vou ser glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eu vou fazer isso. Irmão, quando Deus tem um propósito na sua vida, olha para cá, não tem escapatória. Deus faz do jeito dele. Deus pode entregar uma pessoa até na mão do diabo, sim ou não? Ele entregou Jó. Tá aí, meu servo Jó. Aí Jó diz: não, mas o Senhor tirou os bens, mas toca na vida dele para ver se ele não blasfema de ti. Aí o Senhor permitiu. Você não pode tocar na alma dele, mas você pode tocar até na carne dele. Deus deu permissão, com uma ressalva: contra a alma dele não estenda as suas mãos. Sabe, irmão, Deus, quando tem um propósito na minha e na tua vida, não tem escapatória. Talvez você não saiba a razão, o porquê de tanto sofrimento,
de tanta dificuldade. Sabe por quê? Porque o seu coraçãozinho está duro. Você não está entendendo o propósito. Você não está entendendo o valor da chamada. Porque olha para cá, o investimento que Deus fez na sua vida é muito grande. Deus não salvou você. E a irmã disse que Deus não traz a gente aqui para o culto para ficar assim, não, Deus traz a gente aqui com propósito. Deus fez um grande investimento na sua vida. E eu pergunto para você, o que é que você está fazendo para Ele? O que é que você está fazendo para Deus? Você tem valorizado a sua chamada? Você tem investido na sua chamada? Você tem batalhado pela sua chamada? Porque tem gente que cruza os braços, é possuidor de uma chamada ministerial ou uma chamada divina. Deus chamou para o diaconato, ele não está exercendo nada. Deus chamou para orar, ele não ora coisa nenhuma. Deus chamou para evangelizar, ele não evangeliza e não ganha ninguém. Até quando você vai valorizar o que Deus fez na sua vida? Até quando? Tem gente que está suprimindo. Essa é a palavra correta. Tem gente que está suprimindo uma chamada de Deus. Suprimindo, sufocando, esmagando. E aí Deus ensina, porque Deus tinha uma chamada para Israel. Mas Israel era um povo de dura serviço. Então tinha que passar pela prova. Tinha que passar por esses caminhos. E Deus disse, eu vou ser glorificado em Faraó, mas o povo vai sofrer. Agora preste atenção. Aí no capítulo 14, nós vemos ainda o Senhor dizendo, verso de número 8, diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha aí, Deus endureceu o coração de Faraó, mas o povo saiu com alta mão, porque estava na mão de Jeová. Verso 9 diz: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, os carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu grande exército, e encontraram acampado Israel perto do mar em Baal-Zefon. Veja bem que Deus mostra até onde o povo estava acampado. Deus mostra para o inimigo, eles estão acampados junto ao mar Vermelho, Baal-Zefon. Eles estão lá. Deus mostra até o caminho. Mas sabe por quê? Deus queria matar de uma só vez todos os inimigos de Israel. E o povo não estava entendendo. Somente através da travessia do Mar Vermelho, Deus poderia matá-los de uma vez só, diante de todos os olhos de Israel, para que eles pudessem ver de verdade o seu poder. Aí está escrito aqui que o povo não entendeu. Às vezes você não entende. Olha o que o povo fez. Preste atenção. Verso de número 13, ou melhor, verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto, Moisés? Ou será que lá não tinha covas, não tinha sepulcros lá no Egito? Agora se tu nos tirasse lá do Egito, para a gente morrer aqui nesse deserto? E disse mais, verso de número 12: não é esta a palavra que te falamos lá no Egito, dizendo: deixa-nos, a gente vai continuar servindo os egípcios.
pois é melhor a gente servir os egípcios do que a gente morrer aqui nesse deserto. Tem gente, irmão, que não dá o valor do livramento que Deus fez em sua vida, na morte crucial de Cristo na cruz. Tem gente que não valoriza isso. Hoje está livre, hoje está liberto, hoje tem o nome escrito no livro da vida e está empurrando as coisas de Deus com a barriga, suprimindo a chamada e não está valorizando aquilo que Deus fez. Olha o povo aí querendo voltar para o Egito. Olha o povo aí de mala pronta para o Egito de volta. Sabe o que é isso? São pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque hoje tem na igreja, tem pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Vieram para a igreja, mas está no mundo. Então não consegue. Qualquer lutinha, ele quer voltar para o mundo. Qualquer lutinha, ele deixa a igreja. Qualquer lutinha, ele volta para as coisas erradas. Assim era o povo de Israel, um povo volúvel. Só por causa que veio a prova, eles... Moisés, a gente falou para você lá, seria bom a gente servir os egípcios. Eles esqueceram que lá no Egito, eles eram escravos, trabalhavam pela comida. Até o ouro, as riquezas, os tesouros que eles conseguiram lá, Faraó estava pegando. Eles esqueceram que eram escravos. Quantas vezes você esquece da libertação que Jesus te deu, transformação que Jesus fez na sua vida, e você quer voltar para o Egito, para o mundo? Eles lembraram do Egito. E aí nós encontramos o que Moisés, que paciência de Moisés. Olha o que Moisés diz, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas. Eu gostei da palavra da irmã que ela falou no momento que você está temendo. Aí você é possuído por uma coragem, um dinamismo. Você vai vencer, você vai dar a volta por cima, porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você não vai deixar essa depressão te pegar, você não vai deixar esses maus pensamentos te controlar, você não vai deixar um vício te controlar, uma bebida te controlar, um vício te... Não, você não, porque você é servo do Deus Altíssimo. Até quando essa situação vai estar no controle e você não vai assumir as rédeas e dizer: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Filipenses 4:13. Você pode. Você vê que Moisés tinha graça de Deus. Nós cantamos aí o primeiro hino, graça, graça. A graça eu achei em Jesus. E Moisés tinha graça, porque se não tivesse, como é que ele lidaria com esse povo rebelde, de dura serviço, obstinado, desobediente? Mas ele tinha graça. E ele chega para o povo e diz: não temais, estais quietos, não inquietos, quietos, e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará. É hoje o dia do livramento, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vocês vão ver. Aleluia. Você pode dar a Deus o seu problema hoje. Você crê nisso? Você pode dar a Deus a essa situação hoje, se tão somente você for humilde e acreditar na chamada, acreditar naquilo que Deus propôs para você. É o propósito que nós ouvimos ontem. Viva o propósito. Viva o propósito. Deu-se um propósito para com esse povo. E Deus não abre mão daqueles que são dele. Eu me lembro de uma palavra que Jesus disse no Evangelho de João, coisa linda. Jesus diz, ele diz: todo aquele que o meu Pai escolhe, Jesus dizendo, e vem a mim, ninguém os arrebatará de minhas mãos. Aleluia. Vou recapitular: todo aquele que o meu Pai escolhe e vem a mim, ninguém os arrebatará de minhas mãos.
Diga para o irmão que está ao teu lado: você é dele. Você é dele, não tem como fugir, não tem escapatória, você está preso. Às vezes nós queremos fugir de uma chamada, às vezes nós queremos fugir, irmão, porque chamada é duro. Até Moisés, ele quis resignar, Moisés quis desistir. Deus disse: não, a minha graça perdoa os pecados desse povo, ou risca o meu nome aí do livro da vida. Deus muda de assunto e diz: não, eu vou abençoar o povo. Por causa de você, eu vou estar com o povo. Preste atenção, irmão. Moisés então dá uma palavra de coragem para o povo. Por quê? Porque o povo aqui estava encurralado. Esta é a verdade. Por que encurralado? Olha para frente, olha a cena. Para frente, Mar Vermelho. Para trás ou atrás, os egípcios, os soldados, os homens de Faraó com o seu grande exército. Dos lados, montanhas. Para onde o povo ia correr? O povo estava encurralado, mas quem os levou por esse caminho foi Deus. Você não está inserido nesse contexto de dificuldades por acaso, foi Deus que permitiu. Então não murmure, ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus, glorifica a Deus, porque o dinheiro está pouquinho, porque a despensa está assolada e vazia. Não murmure, ao invés de murmurares, cante, adore, ore ao Senhor, porque Deus pode repentinamente mudar a situação. Para o povo, Deus foi contundente. Diz: hoje esses inimigos vocês não vão ver mais. Foi a palavra que Moisés recebeu de Deus, e Moisés creu tanto que passou essas verdades de Deus para o povo. Vocês não precisam temer, ficai quietos. Vocês vão ver o grande livramento do Senhor, porque hoje Ele vos fará. E os egípcios, os quais vocês estão vendo hoje, nunca mais os vereis. Palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés, subiu no coração de Moisés algumas dúvidas. E isso acontece com a gente. Mesmo você, depois de ter recebido uma palavra de Deus, que Ele está contigo, que Ele vai te dar a vitória, mas parece que a natureza do velho homem sobe no nosso coração. E aí Moisés faz a coisa errada. Moisés já havia recebido uma ordem, sim ou não? Ele tinha um cajado na mão, uma vara, e com aquela vara Moisés ia tocar no Mar Vermelho. Aí o que Moisés faz? Moisés vai orar, vai clamar. E tem hora, irmão, que você já orou, Deus já respondeu, e agora é hora de ação. É hora de sair à guerra. Aleluia. É hora de você regaçar as mangas e ir para a peleja, porque a vitória Deus já deu. Aí Moisés foi fazer o quê? Verso 14. A Bíblia diz, verso 15. Verso 14, Deus diz: o Senhor pelejará por vós. Moisés diz: e vos calareis. E o que é? Porque muitas vezes, irmão, você abre a boca e você peca, porque você começa a murmurar da situação. Mas eu só tô contando para a vizinha da direita, da esquerda. Aí ela fica escandalizada, porque quando você vira as coisas, ela diz: ela não é crente. Está murmurando do seu Deus, está dizendo que vai lá na igreja, uma coisa não resolve, está murmurando. Então fique quieto, faz como a irmã, liga a vitrola, põe um hino, começa a ouvir a voz de Deus através da mensagem cantada, ou dobra o joelho no chão, vai orar, mas não fica murmurando. Deus já havia dito para ele: a peleja não é vossa, é de Deus. Então o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas aí Moisés, preocupado,
quem sabe a opressão do povo ali e aquela incredulidade, Moisés vai clamar ao Senhor. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu já te dei a ordem, eu já te agraciei com o meu poder e com a minha graça. Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que... Ô Senhor, peraí, mas marchar para onde? Peraí, Senhor, o Senhor esqueceu que na nossa frente está o grande mar vermelho, que atrás está o exército de Faraó, e que não tem como escapar, só tem montes, montanhas e deserto. Como é que nós vamos escapar? Mas Deus diz, diz aos filhos de Israel que parte. Eu me dirijo a você. Deus mandou você marchar, caminhar para frente. Por que você está parado? Por que você está parado? Se Deus mandou você marchar, caminhar. Miqueias 2:10 diz que nós não devemos se prostrar. Levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Seu descanso não é aqui. Por que você fica parado? Deus já havia ordenado para Moisés: Moisés, põe o povo para marchar. Só que agora, diante de Moisés, está o grande mar vermelho. Parece que surge ali uma interrogação. Parece que eu me lembro o salmista Davi no Salmo 121. Parece que ele faz alusão desse momento da vida de Israel, porque parece que ele se vê cercado de problemas e dificuldades, e montes aí pode tipificar problema, adversidade na sua vida. E aí parece que o salmista faz menção desse momento de Israel, desse momento que Israel passou, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele olha para um lado, olha para outro, tal, qual problema? Aí ele lembra de olhar para cima. Diga para o teu irmão: olha para cima. Diga para ele: tira os olhos do problema. Você sabia que se a gente ficar com o olho fito no problema, parece que o problema vai crescendo? Sabia? O problema cresce, guerreira Arlete, vai crescendo. Tira os olhos do problema e coloca os olhos no teu Deus. Ele é maior do que o teu problema. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele raciocinou, pensou um pouquinho e disse: já sei. O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e que fez a terra. O teu Deus não é fraco, não. Ele pode mudar esta situação repentinamente. Voltando lá, capítulo 14. Veja: por que clamas a mim, Moisés? Verso 15. Diz aos filhos de Israel que marche. Vai para onde, Senhor? Aí ele diz: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Até tem uma imagem aí Moisés só ali na beira do mar, quando ele chega, irmão, e faz aquilo que Deus ordenou. Irmão, aleluia, lança o cajado no lugar certo, onde Deus falou que o milagre vai acontecer. Aleluia. Você está lançando a rede do lado errado, aí não tem peixe, meu filho. Você não está obedecendo na íntegra o que Deus falou. Quando Moisés pega e faz o que Deus diz, e ele toca ali
no Mar Vermelho, com aquela vara, o Mar Vermelho, irmão, se abre, como está aí nessa linda visão. Se abriu em 2 paredões de água, 2 muros de água, e Moisés pôde contemplar o fundo do Mar Vermelho, e a terra estava seca. Oh, irmão, o teu Deus não é pequeno, não. O teu Deus pode resolver esse problema hoje ainda, antes de você sair daqui. O teu Deus pode entrar no teu casamento, na sua casa, na sua família, convencer o seu filho, convencer o seu pai e a sua mãe. Deus pode fazer isso. E aí Moisés faz o que Deus determinou. Tenha a segunda imagem. Preste atenção. Nós encontramos que quando Moisés faz, irmão, os filhos de Israel, eles estão ali. Eles estão logo ali vendo que o Deus a quem lhes fez uma promessa, ele era poderoso suficientemente para fazer cumprir aquela promessa. E sabe qual foi o resultado? Coloca a outra imagem. Oh, irmão, aleluia. Aí o povo começa a entrar. Oh, que cena linda, que cena maravilhosa. Moisés dizendo: eu não falei para vocês que o milagre ia acontecer? Eu não falei com vocês? Pode entrar, meu povo. Irmão, era quantos mil homens? Além de mulheres e crianças, 600 mil homens, com mulheres e criança. Irmão, era uma grande multidão, todos agora atravessando o Mar Vermelho. Preste atenção. Segundo alguns estudiosos, nesta parte que houve a travessia do povo de Israel lá no Mar Vermelho, o mar era aproximadamente 50 quilômetros de largura. Por isso que está escrito que eles tiveram que andar pelo Mar Vermelho a noite inteira. A noite inteira. E Deus mudou a cena. Então, você vê, a coluna de nuvem, ela mudou de lugar. E a coluna de fogo mudou de lugar, porque Deus não queria que apenas o seu povo entrasse ali, mas Ele queria que Faraó seguisse o mesmo caminho, porque lá no meio dos mares, Deus tinha algo para tratar com o Faraó e o seu exército. Oh, olha para cá, você precisa entender, Deus já está tratando com o seu inimigo. Deus já está tratando com o seu inimigo. Deus sabe o que faz. Ó, a Bíblia diz, novamente Deus usa uma expressão. Olha o verso 17 do capítulo 14, eu tenho que terminar. Diz assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios para entrarem nele que? No Mar Vermelho, atrás deles. Você vê que era uma extensão. Para andar 50 quilômetros, você tem que andar a noite toda. 50 quilômetros é bem mais, é quase daqui em Peruíbe, aproximadamente. Quase daqui em Peruíbe. Então o povo teve que andar com criança, tinha ovelha, tinha tanta coisa. Eles tiveram que andar 50 quilômetros à noite. Mas Deus queria que o inimigo entrasse também com eles no Mar Vermelho. E ele diz: ó, eu vou endurecer o coração de Faraó e dos seus soldados, e eles vão entrar com vocês. Eles vão entrar. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os seus carros, e os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E ele diz, ó, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e agora ia atrás, formando-se um acampamento. Ou seja, ó, vocês vão poder ver o inimigo, e o inimigo vai poder ver vocês, mas não vão poder tocar em vocês. Porque, ó, teve um momento dessa caminhada, está escrito, é só você ler os versículos posteriores, que não vai dar para me mostrar. A Bíblia diz que o exército de Faraó começou a alcançar os filhos de Israel durante a travessia. Aí os filhos de Israel começaram a olhar para trás e ficaram apavorados. Está escrito aqui, meu irmão, não dá tempo. Eles ficaram apavorados, ó, eles vão alcançar a gente, vai matar a gente no meio do mar. Aí sabe o que é que Deus fez, irmão? O Espírito de Deus começou a trabalhar em favor do povo. Começou a soltar as rodas dos carros de Faraó. E conforme soltava as rodas, irmão, aleluia, os que vinham de trás não podiam passar. E começou a quebrar carro e cair cavaleiros. E os cavalos começaram a tropeçar. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E isso aconteceu quando o inimigo estava no meio do mar. Sabe o que aconteceu? Eu vou finalizar aqui. Quando passou o último israelita, quando acabou o último israelita, povo de Deus, de atravessar o Mar Vermelho, e eles olham, os inimigos estavam onde? Bem no meio do Mar Vermelho. Aí Moisés, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Fique em pé.